Fala pessoal, tudo beleza? Hoje estamos aqui para resolver o Lab 4, tá? Dessa série de laboratórios aí que eu postei para vocês. Se você ainda não baixou ainda, dá uma olhada na descrição do vídeo aí que tem o link para o meu repositório GitHub. Tem uma série de laboratórios aí de troubleshooting, tá? Nível CCNA aí. Seria interessante você tentar antes de ver a solução aqui. Mas beleza. Nessa nossa topologia aqui do Lab 4, eu tenho algo muito parecido que eu tinha nos labs anteriores, tá? Só com dois VLANs. A diferença é que agora eu tenho um roteador interconectando as duas VLANs, beleza? A de marketing RH. Lembrando que para interconectar redes diferentes eu preciso ter um roteador, não consigo fazer comunicação entre VLANs distintas sem o equipamento de Layer 3, tá? Mas beleza, nos problemas a serem resolvidos, nós só temos um aqui, e ele diz que alguma coisa está impedindo a comunicação entre a rede marketing de recursos humanos, tá? Então tem alguma coisa configurada errada, tá? E eu já vou adiantar para vocês que é em Layer 2, tá? É nos switches, o roteador ele tá configurado da maneira correta. Esse nosso primeiro módulo aqui, o foco é problemas em Layer 2, então o problema está em um dos switches aqui, ou em mais de um, ou nos três juntos, tá? A gente vai tentar descobrir aqui. Cara, a primeira coisa que a gente vê que está de errado aqui é que nosso spanning tree ele está bloqueando duas portas aqui, isso não era para estar acontecendo, tá? Numa topologia onde eu tenho três switches interconectados aqui, num full mesh, tá? Eu teria uma porta apenas sendo bloqueada pelo spanning tree, para deixar um caminho livre só por VLAN, tá? Teria uma porta só bloqueada, então ele está bloqueando duas. Então a gente já consegue ver que o nosso spanning tree já tem alguma coisa estranha aqui. Então, na perspectiva do switch 1 de acesso, ó, você vê que eu não tenho um caminho para chegar em lugar nenhum. Eu não posso sair por aqui, porque a porta está em blocking state, está bloqueada pelo spanning tree. E se eu sair por aqui, está até em forwarding, mas lá o switch 1 o switch 1 de distribuição, ele vai dropar esse meu pacote, tá? Porque lá está em blocking, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui no spanning tree. Se a gente encontra alguma coisa aqui estranha, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um show spanning tree aqui, ó. Você vê que como a gente está usando o pVLAN spanning tree, ele tem uma instância de spanning tree por VLAN. Então aqui eu tenho para VLAN 1, 10 e 20, que são as VLANs configuradas nesse switch. Vou pegar aqui da VLAN 10, tá? Que é a VLAN que está conectada aqui nesse switch. O acesso dele é para VLAN 10, ó. Você vê que tem alguma coisa estranha aqui, cara, porque ó, esse switch ele é o root, tá? Para VLAN 10, ele é o root. O que isso significa? O root ele tem todas as portas na role com a função de designated. Por ter função de designated, todas as portas deveriam estar em forwarding state, tá? Só que você vê aqui, cara, que a porta giga02 ela está em blocking. E já é bem estranho, porque era para estar em forwarding por conta dessa regrinha. Então a gente já consegue deduzir aqui, cara, que tem alguma configuração de errada feita nessa porta aqui. Você vê que a porta giga 01 ela nem aparece, tá? Na eleição no spanning tree aqui, na nossa VLAN 10. Ela nem aparece, ela tá aparecendo aqui em cima na VLAN 1. Deixa eu ver se na VLAN 20. Também na VLAN 20 não tá aparecendo. Então tem algumas coisas, provavelmente mais de uma, errada aqui. Se eu der um show run e eu for na interface giga 01 e giga 02, ó, eu já vejo isso aqui, ó. O trunk native foi configurado nessa porta para VLAN 10, tá? Que é muito esquisito, tá? Como vai funcionar, né, nesse caso aqui? Com o switch port trunk native VLAN 10 configurado, o que o switch vai fazer? Todo o tráfego que ele deveria taguear com a VLAN 10, ele não vai mais, tá? Porque o switch não coloca tag para VLAN native. Essa é a VLAN native. Ela caminha sem 802.1q. Ela caminha normal, sem tag nenhuma.
Então, por exemplo, se eu estivesse mandando tráfego aqui de André para algum lugar, vamos supor para o roteador aqui, ele rotear para algum outro lugar, a André ia mandar esse tráfego aqui, o Switch 1 ia receber nessa interface aqui. O que ele ia fazer no inbound aqui? Ele ia botar tag. Se essa porta tivesse como acesso para VLAN 10, ele ia botar tag 802.1q para VLAN 10. E ele ia mandar, supondo que seja um ARP, por exemplo, que seja um pacote broadcast em layer 2, tá? Que ele mandaria para G2, para Giga02 e para Giga01. Se esses dois links estão permitindo o tráfego da VLAN 10, ele ia mandar pelas duas, com a VLAN 10 setada lá. Aí o switch 2 ia receber, ele ia olhar, opa, pertence a VLAN 10 esse tráfego. Assim como o switch 1 ia fazer a mesma coisa, ele ia olhar para a tag e identificar que é da VLAN 10. Com esse VLAN native configurado aqui para VLAN 10, o que vai acontecer? Quando esse switch 1 receber esse tráfego de André aqui no inbound, ele não mais vai adicionar a nossa tag. Ela vai caminhar sem tag nenhuma. E agora quando eu flodo aqui, ó, eu mando para o switch 1 dist e para o switch 2 de acesso, esse tráfego ele vai sem tag. O switch 2 ele vai receber na Giga01 sem a tag. E como a configuração de native ela é local, ela é por switch, aqui provavelmente a gente vai ter o default, que a native é VLAN 1. Quando ele receber sem a nossa tag, ele vai assumir que esse tráfego é destinado para VLAN 1, tá? E aí você já viu a cagada que vai dar, né? O que era para ser VLAN 10, ele está recebendo como VLAN 1, justamente por conta desse native. Então vamos mudar isso aqui. Se eu der um int range Giga01 a 2, eu vou botar switch port trunk native VLAN 1. Tá? Se eu der do show run de novo, você vê que some. O comando native não aparece mais porque o default é para VLAN 1. Então quando a gente bota para VLAN 1, voltou para o default, tá? Só que a gente tem outro problema aqui, ó. A interface Giga02, ela não está trancando. E a interface Giga01, olha como ela está configurada, ó. Switch port trunk allowed, que é as VLANs permitidas nesse link tronco aqui, ó, da Giga01. A gente tem de 1 a 9, 11, 19, 21 a 1005. O que isso quer dizer? A VLAN 10 e a VLAN 20, elas não estão permitidas passar por esse link aqui na Giga01. Então se a André mandasse um tráfego aqui, e a gente só tivesse a porta Giga01 disponível, a gente tivesse que mandar por aqui, o que iria acontecer? Ele não mandaria, porque não está permitido aqui. Então a gente vai mudar isso também, tá? Então a gente dá um switch port trunk allowed. Aqui a gente está fazendo a configuração no range ainda para as duas interfaces. Vou botar VLAN 1, 10 e 20. Eu vou lá na Giga02, vou dar um switch port mode trunk, tá? Se eu der um do show run, agora eu tenho uma configuração mais bonitinha. Esse dynamic desirable aqui ele não vai atrapalhar a gente, porque isso é referente à negociação de trunk, tá? Se do outro lado eu tiver mode trunk ou mode dynamic desirable ou mode dynamic alto, vai funcionar o trunk. Só não posso ter acesso configurado aqui do outro lado, que aí daria ruim. Você já vê que meu spinning tree já convergiu de uma maneira mais coerente. Agora só tem uma porta bloqueada, beleza? E agora a gente vai tentar fazer esse ping para o João com a ferramenta de simulação ligada, para a gente ver se vai dar bom, né? O João é o 20.1. Então vou lá, deu enter, criou o ARP. Como é que funciona para comunicação entre redes distintas, tá? Eu preciso mandar em layer 2, quando eu mando um pacote para um destino que não está na minha rede, em layer 2 eu vou mandar esse tráfego pro default gateway, tá? Pro MAC do default gateway. Em layer 3 o IP vai ser o de João, mas em layer 2 vai ser o do default gateway. Então esse ARP que eu estou mandando aqui primeiro vai ter que ser pro roteador. Eu quero descobrir o MAC da interface
que serve como default gateway para minha VLAN 10 de marketing. Beleza? Se eu abrir aqui para vocês, eu posso até mostrar para vocês aqui, ó. Se a gente abrir esse pacotinho, ó, você vê, ó, cadê o source IP? Quem está enviando o ARP? É o André, o 10.1. Qual o target? O 10.254, que é o gateway da minha rede. Tá? Então eu quero saber o MAC do gateway da minha rede. Então ele vai mandar, vai chegar no roteador, o roteador devolve esse ARP, ele recebe e o ARP foi concluído com sucesso. Agora eu formo o meu ICMP, o meu ping aqui, que vai ter o MAC do roteador em Layer 2. Só que você vê que o R1 ele não aceitou ele deu um descarte nesse ping aqui. Tem alguma coisa ainda que não está funcionando como deveria, tá? Isso que a gente vai analisar agora. Bom, o switch 1 de acesso, a gente viu que as duas portas estão trancando e estão permitindo o tráfego em Layer 2 da maneira correta, né? Para as duas VLANs. Vamos ver esse switch aqui. Ó, já tem algumas mensagens de erro aqui, ó. CDP. O que ele está me dizendo? Native VLAN mismatch. Discovered on a giga 01. Para a giga 02 do switch 1. Aqui, de acesso, tá? Esse problema a gente já resolveu, que era a questão do VLAN native configurado lá. Beleza? Se eu der um show run, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Na minha giga 01, eu tenho tudo normal. Eu tenho um allowed para VLAN 1, 10 e 20. Com mode trunk, tudo funcionando bala. Na minha interface fast 0/1, eu tenho um trunk para 1, 10 e 20. Allowed para 1, 10 e 20 e o mode trunk configurado. Aparentemente está tudo certo, né? Vamos ver aqui um show int trunk. No show int trunk, a gente tem algumas informações interessantes aqui, ó. Primeiro, aqui a gente tem as VLANs allowed on trunk, foi aquele comando que a gente configura lá. Só que, ó, embaixo, VLANs allowed and active em management domain, a gente tem apenas a VLAN 1 e 20, a VLAN 1 e 10, a VLAN 20 não está entrando, tá? Provavelmente a VLAN 20 ela tá down. Vamos dar um show VLAN brief aqui, rapidinho. Ó, você vê que não existe VLAN 20 aqui. Então vamos configurar a VLAN 20. Dá um nome para ela, name RH. Agora se a gente der um do show int trunk, a gente já vê que a VLAN 20 ela já entra, tá? Vamos pegar aqui de André. Vou tentar pingar lá o default gateway. Eu tô conseguindo pingar, tá? Vou tentar pingar o João agora. E a gente conseguiu pingar ele, ó. O último deu bom, tá? Se a gente tentar pingar de novo, o último aqui deu bom. Beleza? Então, a gente está conseguindo fazer essa comunicação entre André e entre João. Vamos tentar entender André e Márcia. Vamos ver se também está funcionando. Ela é o 20.2. Provavelmente vai estar, né? Também está funcionando. Eu vou tentar a partir de Gisele aqui também. 192.168 20.1 também está funcionando. E do 20.2 funcionando. Como o ping é o bate e volta, né?
não há necessidade de você testar da VLAN 20 para a VLAN 10, tá? Porque o tráfego ele tem que ir até o João, ele tem que voltar até o André. Então você já está testando a ida e a volta. Então tá funcionando, problema resolvido. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí por ter assistido mais esse vídeo aí. Deixe seu like aí. Também se inscreve. Bora pra cima.